Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação que eu cumprimento a todos em mais essa oportunidade de podermos nos reunirmos e estudarmos a Palavra de Deus. Hoje teremos a penúltima aula do Escatologia, versão 5. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidar o irmão Arilson, que venha dirigir a oração inicial. Oremos então. Querido Deus e soberano Pai do Universo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Tua. Amém. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, porque na atual condição que o mundo se encontra, o Senhor ainda nos concede a oportunidade de aprendermos da Tua palavra, do Teu santo nome, para um dia sermos cidadãos da eternidade. Amém. Perdoa os nossos pecados, que faça presente com os Teus santos anjos aqui, com o Teu Santo Espírito, iluminando a nós que vamos ouvir, aos internautas que também estão ouvindo e aprendendo a Tua palavra, Senhor, iluminando o irmão Rafael para expor essa aula diante de nós. Amém. Nós agradecemos por tudo, pedimos o Teu cuidado por cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Na aula passada, nós entramos no tema O Milênio, parte 1. E entramos no grande e terrível dia do Senhor. Concluímos que as 7 últimas pragas é o cálice da ira de Deus transbordando, sem mistura, sobre os portadores do sinal da besta. Tanto os promotores quanto aos portadores. Os promotores nós vimos em Apocalipse 16, que são os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que saiu de dentro da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Inclusive, um detalhe interessante, essa estrutura que engana os demais, a população do planeta, levando-os a receber o sinal da besta, esses, nenhum deles vai morrer com nada a não ser com o fogo que vai sair do resplendor da própria vida de Cristo, um fogo que será emitido de Deus para eles. É um presente especial contido em 2 Tessalonicenses 2,8. Lá quando fala, então será revelado o iníquo, não está se referindo a todos de um modo geral, mas a esse grupo que nós vamos estar vendo isso aqui. Se você analisar o contexto de 2 Tessalonicenses 2,8, você vai ver que está falando do anticristo. Então, esse anticristo, ele é conivente para todos os 3 poderes, besta, dragão, falso profeta, que promove esse projeto de engano sobre o planeta Terra, que levará o povo a receber o sinal da besta na mão direita ou na testa. Nós vamos ver dentro desse contexto esses detalhes que normalmente a gente não observa quando está estudando de maneira isolada esses textos. Mas agora nós vamos ver dentro de um contexto do tema geral que esses indivíduos, o povão de um modo geral, os ímpios, os portadores do sinal da besta, os que não morrer com o desfecho das pragas, eles serão executados pela espada do Senhor. Nós vamos ver isso dentro da Bíblia aqui. Que coisa mais tremenda o que está revelado no Escrito Sagrado. Esses poderes enganadores têm a mesma representação do antigo faraó do Egito, quando teve as 10 pragas do Egito. E ele pagou muito caro com a própria vida, além de ter assistido tudo que assistiu, das 10 pragas que teve no Egito, ele ainda pagou com a própria vida lá no Mar Vermelho, junto com um exército tremendo de milhares e milhares de soldados. Algo muito pesado realmente o que aconteceu, e vai se repetir a história. Esses poderes representativos do dragão, da besta e do falso profeta, que engana a face da terra, levando-os a receberem o sinal da besta, eles serão punidos severamente com a manifestação de Cristo nas nuvens dos céus. Um outro detalhe que nós comentamos também na aula passada foi a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon estará acontecendo entre a 6ª e a 7ª praga. E ela será uma batalha real que será frustrada exatamente pela 7ª praga. Em Apocalipse 16, 21, comenta bem claro que cairá pedras com o peso de 1 talento aproximadamente, cada pedra. Imagine, vindo do alto do céu, pedra com quase 30 quilos de peso. Por que nós sabemos que é quase 30 quilos? Dá 28.400, mais ou menos.
usando a linguagem bíblica e os tempos bíblicos, nós temos que usar referências da época. O talento grego, a referência é 26 quilos. O talento romano, 32,3 quilos. E o talento egípcio, 27 quilos. Se você somar os três, nós chegaremos a 85,3 quilos. Dividido por 3, nós temos 28 quilos e 400 gramas. Então é a média de peso de cada pedra dessa, das 7 pragas, que Apocalipse 16, verso 21, está dizendo que cairá sobre a face da terra e vai destruir tudo que o homem construiu com a mão dele. Lembre-se de outro detalhe interessante. Aquele terremoto que precede essa chuva de pedra, essa saraivada de pedra, vocês lembram que teve uma saraivada de pedra também nos dias do Êxodo, né? Antes deles entrarem lá na Terra Prometida, saraivada de pedra com fogo. Imagina que situação bonita que fica. E umas pedrinhas desse peso. Lá no Egito Antigo aconteceu essa saraivada também, nas pragas do Egito. Essa aqui irá só repetir. Esse contexto da aula de hoje, o milênio, parte 2, eu gostaria de citar Apocalipse capítulo 19, versos 19 e 20, que ela enriquece com clareza que a batalha então do Armagedon, que nós acabamos de comentar na revisão da aula passada, é uma batalha de fato armada, que a Bíblia está dizendo que é uma batalha armada. Que a besta e o falso profeta, por incrível que pareça, é destacado dentro desse contexto que promove essa batalha. Olha o que está escrito. Lê lá isso. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vocês prestaram atenção? A Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Não tá, o capítulos e versículos não existia. Não foi colocado. Isso foi feito depois. Então, o que nós temos aí é que a besta e o falso profeta, porque o dragão, na realidade, está executando a função. Ele ficou por trás, agiu por trás dos bastidores. Porque o dragão é uma representação direta do próprio Satanás e diabo, que promoveu esses governos de cunho comunista, de cunho fundamentalista, que infestou a face da terra com ateísmo, com tudo mais, com paganismo. Então isso aí já é carta marcada. Agora, quem promoveu a última grande crise? Besta e falso profeta. Besta representando o sistema, a união de Estado e Igreja, e na Apocalipse nós falamos de 3 bestas. As bestas, quando falam nisso, nós estamos falando em 3. Do mar, do abismo e da terra. 3 formas de governos que todos eles unem Estado e Igreja. Política e religião. Por isso são chamados de besta. Papado, o governo político religioso francês, que se manifestou de maneira muito firme nos dias da Inquisição e continua sendo a mesma representação de besta até hoje, porque assim está escrito. E a besta da terra, que é o governo político religioso protestante americano. Então está representado dentro desse contexto de besta. O dragão nós já comentamos. E o falso profeta é o protestantismo apostatado. Mas dentro do destaque do texto que você acabou de ler, Apocalipse 19 e 20, mostra a besta e o falso profeta, esses 2 sistemas, como promotores da última grande crise. E nós já vimos na aula anterior que a crise vai partir de onde? Dos Estados Unidos. A besta da terra estará exaltando a besta que sobe do mar, enaltecendo para que ela volte a falar igual antigamente. Então, essa crise desencadeada vai partir desses 2 grandes governos, que têm influência mundial. Então é muito claro ficar atento nesse detalhe, porque aí a condenação vem específica para elas, porque elas vão ser jogadas vivo, vai ser queimado vivo. A terra vai ficar parecendo um lago de fogo 2 vezes. Na vinda de Cristo agora, que vai ser queimado tudo, começando com essa saraivada e do resplendor da volta de Cristo,
e depois do final. Só que o do final, quando as pessoas forem executadas com a morte desse fogo do final, esse será para sempre, morte eterna. É o extermínio. Da agora não. Eles vão morrer, contudo, vão ter o sono da morte. Vão dormir durante 1000 anos. Até o final do milênio. Até o final do milênio. Aí no final do milênio eles serão ressuscitados. Nós vamos ver esses detalhes aí dentro do contexto bíblico. Tem muita coisa muito importante que a gente tem que observar hoje dentro dessa matéria. Outro detalhe, não podemos nos esquecermos que esse grande e terrível dia do Senhor estará exatamente fechando o 6º selo do Apocalipse. O penúltimo selo do Apocalipse. Vai ficar só o 7º selo, que é Apocalipse 8:1, que é o silêncio de meia hora do céu. E segundo todos os estudos que nós já tivemos, tanto na pena inspirada quanto na Bíblia Sagrada, subentende-se que é a nossa viagem de ida ao reino eterno. Só uma pergunta. Sim. Referente a esse assunto dessa meia hora aí, alguns estudiosos dizem que essa meia hora é profética e que é porque os que não guardaram o sábado vão guardar daqui para lá. Procede isso? Mas veja bem, isso está fundamentado em alguns escritos da pena inspirada, que é ponto de vista pessoal. E ponto de vista a gente só respeita, mas dentro do contexto da hermenêutica, se uma profecia começa literal, ela termina literal. O milênio todo é literal. Tudo que tem dentro do milênio, literal. E se o dia da ira de Deus é o primeiro dia do milênio, e Apocalipse 18:8 está confirmando que as 7 pragas cairão em um só dia, nós estamos tratando então de tudo literal. As 7 pragas são literais. Então, não tem meia hora profética dentro do milênio, dentro do quadro do milênio, está descartado. Aliás, de 1844 para cá, não tem nenhuma profecia simbólica mais. Até 1844 nós tivemos várias. Mas de lá para cá, nenhuma. Porque tudo já está acontecendo dentro da velocidade do contexto escatológico. Tá? É também que não tem lógica ficar um ano sofrendo na praga. Não. Como é que a pessoa vai viver um ano e não vai morrer na praga? Se você admitir que meia hora seria profética, que é o silêncio no céu, você teria que admitir então que as pragas durariam um ano. E não tem o menor fundamento. Não tem. Então, aí dentro do contexto do milênio fica a prova absoluta de que é tudo literal. E se é literal, acabou, não tem questionamento. Meia hora daqui lá no terceiro céu, rápido pra cá. Que potência que tem esse querubim. Eu acho que foi isso que iluminou para fazer o sol, a luz, as estrelas. No primeiro estudo do Escatologia, a criação foi um trabalho feito da Santíssima Trindade. O Espírito movia sobre a face das águas. E o Pai estava aqui, falando e as coisas acontecendo. E o Filho dele estava na posição do sol. Quando ele disse, haja luz, foi uma conexão dos três, trazendo vida para o planeta. É um trabalho orquestrado pela Santíssima Trindade. Então nós vamos ver outro detalhe aqui, muito interessante, de uma criatura também que ficou em pé, lá em cima do sol. Aqui nós vamos ver aqui dentro da Bíblia. Aqui. Já a gente vê isso aqui. Esse fechamento do 6º selo, é fundamental lembrar dele que tudo que aconteceu no 6º selo, até na metade dele, tudo já desenrolou. Lá dentro dos 2.300 anos. O restante vai desabar tudo num ciclo de 24 horas. Vai desfechar tudo de uma vez, dentro do 6º selo. A única coisa que vai durar mais dentro do 6º selo é justamente a última crise, que subentende-se que durará em torno de 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Por quê? Nós temos essa ideia. Justamente porque 3 anos e meio foi o ministério de Cristo, 3 anos e meio foi o que aconteceu antes de Jerusalém ser destruída, como sinal para que os cristãos abandonassem, saíssem de Jerusalém. Então esses 3 anos e meio passeou na história. Deus mandou um castigo através do profeta Elias para os dias de Acabe, que 3 anos e meio ficaria sem chuva, sem orvalho, na região de Israel. Esses 3 anos e meio está frequentando do Antigo ao Novo Testamento. Não, peraí, deixa eu entender aqui. Nos últimos momentos finais,
Esses 3 anos e meio vai ser quando vai dar início A última crise. a última crise. Decreto dominical. E dessa Quer parte, dizer que esse decreto dominical vai durar 3 anos e meio total. Certo? E desses 3 anos e meio, quanto tempo Noé ficou dentro da arca? A última crise, que foi o decreto de morte, que o povo estava morrendo mesmo. Que fechou a arca e o dilúvio. Ele fechou a arca no dia 17 de maio do ano 2350 e ele desceu no dia 27 de maio do ano 2349, do ano seguinte. Então foi 1 ano e 27 dias. O período que durou o dilúvio, o único fim do mundo que aconteceu. Então esse período fica como sugestão, não é ponto de salvação e nada, mas é uma ideia, que é o período que vai durar, dentro dos 3 anos e meio, o decreto de morte. Bem provável que dure esse período, de 1 ano e 27 dias, aproximadamente. Porque o único fim do mundo que teve até hoje foi o dilúvio, dentro do período que nós conhecemos da nossa história. Então, esse período, conhecido como fim do mundo que teve, que foi o dilúvio, durou 1 ano e 27 dias. Essa foi a crise que Noé enfrentou. A chuva foi só 40 dias e 40 noites. Mas ele só pôde descer da arca depois de 1 ano e 27 dias. Então, fica como referência para nós do último fim do mundo que vai acontecer. Num foi chuva de água. E no outro nós já estamos vendo aí, saraivada de pedra e fogo de fato, que a terra vai ficar redonda no fogo. Outra pergunta. Quando veio o dilúvio, ficou só Noé e sua família. Calma, dentro da raça humana. Mas aqueles que se diz que é de raça pura, os que é intraterreno e os que... Esses não foram eliminados com o dilúvio? Não, eles tinham tecnologia para avançar, inclusive os Nefilins, que era um grupo que estava junto com os filhos dos homens, filhos de Deus, provavelmente os responsáveis pelas construções das pirâmides. Esse grupo, com certeza, tinha condições já de... Tinha tecnologia para sair fora. Lembra que nas aulas anteriores, lá no início, sobre as glaciações, já teve 25 glaciações do planeta Terra. Então nós ainda não temos tecnologia para enfrentar uma glaciação planetária. E a cada 10 mil anos acontece uma. Está faltando menos de 2 mil anos para acontecer outra. É bem verdade que com essa crise que nós estamos assistindo aí, esse blefe desse vírus chinês que aconteceu, e deu conta de fazer o povo ficar tudo aninhado, até a crentalhada, tudo aninhou, quase tudo. Esses foram os primeiros. Esses foram os primeiros a aninhar. E está desobedecendo, de certa forma, a ordem do mestre, que é para ir pregar, batizar, etc. Porque sem batismo não entra no céu, né? E está aí uma turma aninhada aí e não está pregando e não está batizando. A exceção de alguns gatos pingados, que está por aí fazendo o trabalho de evangelismo. Então isso é muito sério. Essa crise que desencadeou aí, que ainda não é um vírus mortal, agora deixa vir um tal de ebola, ou a gripe espanhola, e o caboclinho espirra de manhã e de tarde está no caixão. Deixa vir um de verdade, e aí faz um antídoto e fala, quer sarar? Quer ser curado? Então aqui a vacina está aqui, é o sinal da besta, você aceita? É fechar o compromisso. Aí, se o cara, por causa de um vírus mequetrefe desse, já aninhou dentro de casa, você imagina a hora que soltar um para valer mesmo. Então nós precisamos de mudar a nossa cabeça. Nós precisamos de mudar nossos conceitos sobre a questão de ir para cidades pequenas, ir para os matos, porque o verdadeiro servo de Deus, ele está com um passo à frente sempre. Fica esperando as coisas acontecer, não. Ele já começa a olhar com outro olhar, a focar a vida dele no outro rumo, para a hora que acontecer a crise, quando Jesus falou bem claro, para os apóstolos, ele falou, presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, quem estiver no telhado, não. Isso. Quem estiver no campo, não. Volte. Vaza. Vai cumprir com a missão que eu vos mandei. Ensinando, batizando, tudo que eu vos tenho ensinado. Ensinando e batizando, pregando e batizando. Aonde a gente estiver aí, a gente vai estar fazendo um arrastão, evangelizando aquelas regiões aonde a gente se acampar. Porque para cá
tem sobrando o evangelismo tecnológico. Os que vai ficar para trás aí, dado como aquele número que falta para morrer, de conservos, irmãos, trabalhar na última hora, vão ser tomados pelo Espírito Santo, mesmo estando aqui na cidade, eles vão entender e vão abraçar a fé. Mas infelizmente vai descansar até Jesus aparecer nas nuvens do céu. Por pouco tempo, mas vai. Né? 3 anos e meio, etc., ou 2 anos, ou 1 ano, que seja, Jesus estará voltando. A última grande crise é muito grave. Então hoje nós precisamos ficar ligados para estar um passo à frente. Porque nós temos missão para cumprir lá na região onde a gente vai ficar. Temos que estar lá, tranquilo, quietinho, e fazendo evangelismo nos campos, nas fazendas. Igual a moda antiga, quando começou a pregação do Evangelho. O que Paulo fez no comecinho, nós vamos estar fazendo agora. O que os apóstolos fizeram no começo, nós vamos estar fazendo no finalzinho também. Tá? E junto com o poder da chuva serôdia, que estará nos conduzindo. Tanto os que estão aqui, quanto os que estiverem lá nos matos e nas pequenas cidades, vão estar sendo tomados para fechar esse evangelismo de forma de arrastão, preparando para a tão breve manifestação nas nuvens do céu de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe, aquele terremoto também que vem precedendo a 7ª praga, vocês viram na aula passada que ele vai rachar o planeta. É um terremoto que vai deixar o planeta Terra fraturado. E através da fenda que ele vai fazer, da escuridão que veio das pragas anteriores, nós vamos estar escutando a voz de Deus falando lá. E dessa fenda, antes do céu se abrir como um livro que se enrola, com letras de fogo, vai ser apresentada as 2 tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo dele e tábua de pedra, que hoje está lá na arca do santuário celeste. Ele vai estar apresentando. E aí o céu se enrola como um livro que se enrola, um pergaminho, né? Fica limpinho. E aí eles verão, vindo na direção do Oriente, uma nuvem do tamanho do punho de uma mão, que é o sinal do Filho do Homem. Mas antes disso acontecer, com essa fenda que ficou, vai desencadear a última praga, a 7ª praga, que são pedras de uma média de 28 quilos e 400 gramas, quase 30 quilos, desabar sobre a face do planeta. Vai destruir tudo que o homem construiu com a mão dele. Mas lembra do outro detalhe, os servos de Deus, o povo de Deus, não serão atingidos por nenhuma praga sequer. Nós estamos falando aqui no ciclo de 24 horas que cairão as 7 últimas pragas. Então fica atento, que é algo muito, mas muito sério. Edmilson, queria perguntar alguma coisa? Sim. Para que possamos enxergar essa nuvem do tamanho do punho de um homem nos céus, é preciso que o sol perca o seu brilho e esteja escuro. Não. Correto? Quando o desfecho do 6º selo acontecer, conforme está relatado aí na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de Apocalipse, diz que o céu limpa. E aí aparece a nuvem lá no canto. Entendeu? Voltou o dia clareado normal. Sim. Só que aí já aconteceu a saraivada de pedra. É depois da saraivada de pedra. É como se tivesse uma tempestade. A saraivada de pedra vai cair, pensa que sufoco, antes do céu abrir. Aí cai a saraivada no meio do escuro que ficou. Pensa o sufoco do povo ver o céu riscado de pedra caindo e destruindo o planeta. As 7 pragas, nenhuma delas não mata ninguém. Esse ciclo de 24 horas não nasce nem morre ninguém. Terminou a última praga, imagina a terra toda na fumaça, apresenta agora a tábua dos 10 mandamentos ali. Os falsos líderes religiosos serão atacados pelos seus membros das suas igrejas. Os portadores do sinal da bênção vai partir para cima deles, depois que viu as tábuas dos 10 mandamentos lá. E aí a nuvem aparece lá no céu limpo, na direção do Oriente, vindo aumentando, e o som da chegada da companhia de todos os anjos. Ele vem à direita do trono, Cristo. Ele deixou bem claro quando ele apontou o dedo na cara dos fariseus, que aí nesse momento vai estar acontecendo a ressurreição parcial mencionada em Daniel capítulo 12, verso 2. Como também Apocalipse 1, 7, Mateus 26, de 62 a 64. Esses 3 textos bíblicos apontam para a ressurreição parcial. No de Daniel ele fala que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna.
No de Apocalipse 1:7, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, até aqueles que o transpassaram. Em Mateus, no capítulo 26, no verso 61 ao 64, Jesus aponta o dedo na cara dos líderes da igreja naqueles dias e fala: vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória à direita do trono, com todos os anjos na sua companhia. Já comentei e repito, desde a quarta praga, quinta praga, atingiu o sol, veio escuridão, trevas, frio, e ficou tudo escuro. E as demais passa a cair tudo debaixo dessa condição de escuridão, até a sétima praga. E aí quando o céu limpa, o primeiro fato que vai acontecer do milênio, a primeira coisa antes de começar as pragas, é a prisão do diabo, para ele não interferir em nada. Esse é o primeiro fato. Então daí para frente vem a sequência que nós já comentamos. Eu vou depois mostrar no gráfico aqui. Pois não, Edmilson? A primeira ressurreição que você falou, que será os ímpios, mas não será o contrário? Não, são os ímpios. Não, porque Jesus disse que eles vão ver tudo. É para eles assistir a chegada dele todinha. Então o céu limpou, a hora que a glória dele vai bater na terra, a primeira coisa, já ressuscita os ímpios, que transpassaram a Cristo. É a ressurreição parcial. Aí desce o fogaréu dele, a manifestação dele, de 2 Pedro 3, verso 11 a 13. Que os elementos da que os elementos ardentes se fundirão. Eles vão estar assistindo isso. Aí em seguida os justos ressuscitam. E os vivos justos são transformados de matéria corruptível para matéria incorruptível. Ou seja, volta a ser raça pura. Os justos ressuscitaram como raça pura. E os justos vivos são transformados em raça pura. Os que ressuscitou vai ao encontro com o Senhor dos Ares, e os que foram transformados vai no vá, atrás, ao encontro com o Senhor dos Ares, no meio do planeta em chamas. E aqueles ímpios que ressuscitaram estão assistindo tudo e sendo queimados de forma especial. Eles, juntamente com besta, falso profeta e etc. Aí nós vamos ver alguns detalhes aqui, mais a fundo. Detalhe importante sobre esse contexto, que vocês vão ver, que curiosidade mais interessante. Respondi para ti? Eu lembro do texto bíblico que fala que nós, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós estivermos seremos. Tá, espera aí. Nós vamos chegar lá. 2 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Mas ela não está falando de ressurreição parcial. Ela está falando somente da ressurreição dos justos. É o quadro da volta de Cristo. Agora nós estamos falando aqui de um quadro amplo da Bíblia. Desde lá de Daniel, Mateus e Apocalipse. Aí ele inclui, esses três textos bíblicos que eu citei, inclui a ressurreição parcial. E o detalhe principal da ressurreição parcial é quando o próprio Cristo aponta o dedo para eles e fala que eles iam ver tudo. Vocês verão. Então isso é um detalhe muito autêntico e muito severo que saiu da boca do próprio Cristo. Mas ele não vai quando a outra. Eles ressuscitam e os justos vão ressuscitar logo em seguida. Porque Daniel falou, uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno e os outros para a vida eterna. Então a ressurreição, na hora que bater, vai desse jeito. Só que quem levanta do chão primeiro são eles. Eles, os judeus, os que transpassaram a Cristo. Ah, entendi. Os que transpassaram a Cristo. Entendi. Eles ressuscitam e no vácuo deles ressuscita os justos. Eles ressuscitam. Só que os justos já ressuscitam e já vai sendo conduzido ao encontro com o Senhor nos ares. E os vivos, no piscar e fechar de olhos, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 e 53, serão transformados. Voltou a ser raça pura. Os justos já ressuscitaram como raça pura. E nós, os que estivermos vivos, vão ser transformados em raça pura. Então, eles vão na frente, como disse Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. E nós vamos logo atrás, os que estiverem vivos, transformados. E aqui, os que ficaram vivos, ímpios na terra, mas essas representações diabólicas, e esses da ressurreição parcial, estarão sendo consumidos. E vamos dar mais alguns detalhes daqui um pouquinho. Aonde que ficam os interterrenos? Tá, vai atingir o planeta todo, né?
Aí esse trabalho agora, o plano da redenção está em evidência. Então esses justos aí não é só raça humana. Não, é todo humano, né? Assim, não. De todos os tempos. Não, os terrenos acima. Todo o sistema terrestre. Beleza. Porque quando fala que deu um terremoto que rachou, o planeta todo já deixou claro que atingiu tudo. Só uma pergunta. Certo? Os que transpassaram Cristo ressuscitarão para ver a volta de Cristo. Sim. E logo em seguida morrerão. Vai morrer no fogo. Essa será a segunda morte deles. É a segunda morte deles. Vai morrer 3 vezes. Ah, tá. 3 vezes. Exato. Depois do milênio eles ressuscitam de novo, aí vai morrer para sempre. Isso que eu lhe perguntava. É. Depois do milênio, com a descida da cidade de Nova Jerusalém, desce, eles irão ressuscitar novamente. Você já ouviu falar que vazio é ruim, não quebra? Pois é. Por isso que eles vão ter que morrer 3 vezes. Vazio é ruim, não quebra. Entendeu? Mas só que da última vez vai quebrar mesmo, vai desaparecer. Vai ser liquidado. Todos que participaram dessa onda do assassinato de Cristo e não se arrependeu, porque nós vimos que na história, como Cornélio, por exemplo, ele era centurião. E ele, no entanto, se tornou um baluarte cristão na pregação do Evangelho. Membros do exército romano ou de qualquer nação que participou ali, mas que arrependeu, foi perdoado. Porque lá na cruz Jesus ainda pediu perdão por eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Realmente não sabia, não tinha noção. Eles estavam fazendo algo como se estivesse cumprindo uma ordem política aqui do planeta só. Porque essa ordem não foi, essa palavra não foi para os judeus, foi para os romanos que estavam crucificando ela. Crucificando ele. Entendi. Então serve para todo mundo. Os judeus, eles é que Cristo apontou dentro da cara deles e disse para eles: vocês vão ver o Filho do Homem vindo com poder e glória. Então, eles que levaram ele para a mão não é quem matou, é quem levou, quem conduziu ele à morte, quem matou e tudo. Está envolvendo todo mundo. Caifás, Anás, todo mundo. É o Pilatos, Herodes, essa cambada todinha que arquitetou a morte dele, a execução dele. Não vai escapar ninguém, quem machucou ele, quem maltratou ele, todo mundo, Barrabás. Essa patota todinha aí, que não se converteu, que não se rendeu ao amor de Deus. Esses são os que comporão essa ressurreição parcial. Nós vimos que o terremoto fendeu a crosta terrestre todinha. Pensa, nós estamos falando de quilômetros de crosta, vai ficar fendida. O planeta vai ficar completamente destruído. Tudo que o homem construiu, a natureza vai estar liquidada. Coisa terrível. E ele vai voltar a aparecer com o Gênesis. Uma terra sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo. Coisa terrível. E a destruição, se você observar em Apocalipse 18, verso 10 e verso 19, em uma só hora. Destruição mesmo. Desde que desencadeou a 7ª praga da saraivada de pedra, a manifestação de Cristo nas nuvens do céu, ressurreição de todo mundo, ainda enquanto com o Senhor nos ar, todo esse babado aí, e a destruição, e nós já estamos indo embora, porque nossa viagem de volta é quanto tempo? Meia hora. Então, meia hora, nós vamos gastar meia hora daqui para lá. E as outras meia hora que aqui vai estar sendo destruído, nós já vamos estar caminhando lá no céu. Então, quando a gente chegar lá no céu, aqui terminou a destruição, que ficou aqui, destruindo. Viu que coisa interessante? Que detalhe mais interessante? Que arma nuclear. Agora vamos mergulhar no Apocalipse capítulo 19, do verso 1 ao verso 4, vamos observar alguns detalhes muito importantes aí. De cara aí nós vamos ver a grande multidão reunida. Quer que lê? Não precisa não. De cara aí nós vamos ver a grande multidão reunida, nós vamos ver os 24 anciãos, ou seja, nós temos representantes desses 24 anciãos que estão lá, tanto de pessoas da época do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Vocês estão lembrados que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou um monte de gente que viveu no passado e, consequentemente, pessoas que viveram também, do tipo João Batista, que foi contemporâneo dele, dentre outros que morreram ali naqueles dias. Então terá esses 24 anciãos que já estão lá no céu, fez parte daquela grande multidão que ele levou quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou. Ficou 40 dias com ele aqui na terra, e lá em Atos dos Apóstolos, quando ele foi assunto aos céus,
eles estavam na nuvem esperando ele. Muitos que foram ressuscitados, foi selecionado 24 representantes, chamados então de anciãos, que está nessa contagem do texto apocalíptico. 24 anciãos. E esses 4 seres viventes aí, também que é mencionado aqui, é o mesmo de Apocalipse capítulo 4, é o mesmo de Ezequiel 1, que eles também têm, eles foi chamado de ser vivente, porque o profeta não tinha como entender na cultura dele. Mas na realidade, dentro desses seres viventes, tinha pessoas que estavam falando em alto e bom som, saindo lá para fora, como se fosse um carro de som mesmo. Santo, santo, santo. E nós vamos, inclusive, ver alguns detalhes a mais agora, com auxílio também da pena inspirada. Todo esse grupo que está mencionado aí em Apocalipse 19, de 1 a 4, todos estavam rendendo honras e glórias, gratidão e louvor a Deus pela redenção que eles estavam ali comemorando ao encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Do verso 11 ao verso 12 do capítulo 19, está mostrando aí que Jesus estava montado num cavalo branco que o povo estava combatendo. Esse cavalo que ele fala branco, aí vocês observam aí que ele tinha olhos como chama de fogo, detalhes que não tem nada a ver com o animal, e muito menos com Deus ou um ser humano qualquer. Mas são características que durante todo o Apocalipse, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, a gente vê, está se referindo evidentemente ao sistema de transporte, né? Com fogo, com iluminação, com detalhes tecnológicos, mecânicos, etc., totalmente diferente do que normalmente se imagina. Esse cavalo branco aí, o branco representando pureza, mas esse cavalo branco aí, nós temos aí uma série de cavalos, naquela profecia de Zacarias, do capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10, aonde aparece cavalos de cores distintas, dentre eles tinha branco também. E essa profecia que estava voltada para o período do cativeiro babilônico, né? Que o povo viveu lá no cativeiro, também é o mesmo cavalo de fogo de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, que levou o profeta Elias, não só o cavalo, mas o carro de fogo que levou o profeta Elias. E lembra lá nos dias de Eliseu também, ele e o pajem dele, aqueles monte de cavalo de fogo cercando o exército sírio? Pois é, todos esses cavalos de fogo que nós estamos vendo aí, estão se referindo a sistemas de transporte que carregava as pessoas, que carregava os seres celestes dentro, e carrega até hoje. Coisa que as pessoas têm dificuldade de engolir, de aceitar, né? Mas aqui dentro, na pena inspirada, o grande conflito, não é o condensado não, é o rapadurão antigo mesmo, o grandão. Fala quantas páginas aí? Esse aqui total, até com as referências e tudo, ele tem 704 páginas. O condensado é 200 e pouca. Aqui na página 650 e 651, presta atenção aqui, aonde que o povo, ao encontro com o Senhor nos ares, está entrando. De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo dele se acham rodas vivas, aquelas mesmas lá de Ezequiel, de Apocalipse 4 também. Ezequiel 1, Ezequiel 10, Apocalipse capítulo 4, tudo tem essas rodas vivas aqui. E ao volver o carro para cima, as rodas clamam, santo, e as asas movendo-se clamam, santo. E o cortejo dos anjos clama, santo, santo, santo. Então, santo, 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 que está lá no Apocalipse 4, quem é que promove? Os anjos. Os anjos, os seres celestes que estão dentro desse carro. Então, aonde, nas rodas, nas asas, onde tem os seus alto-falantes, sai o som para o restante da comitiva também ouvir e participar. Como se aquele carro principal estivesse coordenando os demais que vêm acompanhando, porque Jesus disse que vem com todos os anjos da sua companhia. E os remidos bradam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Não fui eu que escrevi, está aqui, ó. Então não adianta, isso aqui é claramente, junto com a Bíblia, uma ufologia bíblica, incontestável. Então precisa de mudar a cabeça, porque a pena inspirada trabalhou em cima desse assunto sem conhecer avião.
Do mesmo jeito que os profetas também escreveram. Aonde está escrito isso aí na Bíblia? Depois eu vou dar uma olhada aí em Mateus, Apocalipse capítulo 4, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10. Porque os querubins é 4 asas, os serafins é 6. Na realidade, todos eles têm as 6. É porque um destaca que tem nos pés, o outro destaca. Apocalipse e Isaías destaca 6. E Ezequiel só destaca 4. Tanto João do Apocalipse quanto Isaías destaca 6. Já Ezequiel só destaca 4. É porque ele não chama de asa aquelas que cobrem os pés. O trem de pouso. Então é interessante isso aí. Vamos para Apocalipse capítulo 19 e analisar do verso 17 ao 21. No verso 17 já vem um texto muito forte. Diz que tinha um anjo posicionado em pé em cima de quê? Sol. Meu Deus. Presta atenção, irmão. A Bíblia não ia inventar um negócio desse, não. Aí está escrito. O profeta João viu um anjo. Pensa o poder dessa criatura, gente. Em cima do sol. De estar em cima do sol. Não quer no pé dele de jeito. Vocês estão vendo o que é uma criatura de raça pura? Gritando, né? Não é à toa. A gente viu, né? Uma palhinha à toa de um só aqui que derrotou milhares e milhares de soldados numa noite. Sozinho. Entende, irmão? Então ele está mostrando uma criatura, um anjo, posicionado de pé em cima do sol. Isso é a primeira coisa chocante do poder de uma criatura de raça pura, que já vive junto com Deus há quantos e quantos anos? Milênios. Né? Então olha a situação que já está essa criaturinha aí, que estava em pé em cima do sol. Só que esse anjo aí, ele está convidando alguns tipos de criatura que aí foi chamado de ave, para poder vir dar um limpa nos cadáveres aqui da terra, do que sobrar de cadáveres aqui, que ele está vindo lá da direção que ele estava, lá do sol. Então nós não estamos falando de coisa aqui desse mundo não, porque o daqui morreu tudo. E aí dentro do contexto, se você vai ler, que é para essas criaturas vir comer carne de cavalo, carne de rei, carne de besta, de falso profeta, de tudo é encrenca. Então é para vir dar um limpa. O trem serve para não feder muito, né? Mas, ou seja, ou pode ser também promessa, né? Que algum tipo de criatura que tem por aí, que a gente não sabe o que é, que está aí, não tem uma revelação aberta do que é isso, mas que está vindo, ordenado por um anjo que está posicionado lá no sol, ele ordena então que do espaço, né? Algum tipo de criatura tivesse vindo então para dar um limpo aqui na terra, para fazer uma limpeza. Então está aí escrito aí, não foi eu que escrevi. É pesado, mas está aí. Nós fechamos então o verso 17 e o verso 18. Agora o verso 19 deixa evidente que a Bíblia realmente não está escrita em ordem cronológica. Ele volta a visão lá para a batalha do Armagedon, que é aquele texto nós já lemos já anteriormente, da besta e do falso profeta, promovendo a batalha contra aquele que está sentado no cavalo branco. Então é a batalha lá do Armagedon, que é uma batalha realmente armada, mas que será frustrada pela 7ª praga. Eles vão tentar se defender mesmo, vão tentar partir para cima, mas vai ser encerrado o assunto com a 7ª praga. O terremoto e a 7ª praga. No início do milênio. No desfecho, final do milênio, no final do primeiro dia do milênio. Fazer outra guerra, não vai? Vai tentar. O Armagedon é uma movimentação guerrilheira contra aquele que está no cavalo branco. Então vamos lá, voltar no diabo. Você disse que ele ia preso, você esqueceu. Já falei no início. A primeira coisa que vai acontecer no milênio é a prisão dele. Você disse para ele não interferir. Para ele não interferir. E quem é que está promovendo a guerra aqui? A besta e o falso profeta. Nem o dragão não aparece aqui na cena, nesse cenário aí do contexto. Por quê? Porque ele agiu infiltrado. Para fazer esses dois grupos estar na frente. Até nisso ele é covarde. Aí no caso ele vai ser preso não no nosso planeta. Não, no abismo. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 3. Ele vai reaparecer quando a cidade santa descer, no final do milênio. Nós vamos ver isso aqui agora. Vai ser seu. Então tá bom. Nós vamos ver isso aqui agora. E o verso 20 é aquele cenário que eu disse, que o planeta Terra vai 2 vezes vai ficar coberto de fogo. Então nesse aqui combina com 2 Tessalonicenses 2,8, esse fogo que também Pedro, 2 Pedro 3, de 11 a 13, ele comenta que os elementos ardentes se desfarão. É esse fogo aqui, que vai queimar esse grupo aí, de besta, falso profeta e confusão.
E o verso 21, a surpresa que eu comentei para vocês. Os demais, os que receberam o sinal da besta, o que a Bíblia está falando que eles vão morrer de quê? Da espada que sai da boca daquele que está sentado do cavalo branco. Então, viu que esse cavalo branco aí tem mais coisa nele, né? Que ele entendeu que saiu da boca de Cristo. Que ele está entendendo que aquele cavalo branco era Cristo, era Deus. E não é. Mas é uma arma específica desse cavalo branco que vai executar. Vocês lembram na aula passada que nós estudamos alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, mostrando em cima do mar essa turminha vindo, cavalo, carros, pulando casa, pulando montanha. Está lembrado disso? Na aula passada? Então é muito profundo esse negócio. Então, no fechamento do sexto selo, presta bem atenção. Muitos olhou para aquele que está sentado do trono e pediu as pedras que caíssem sobre eles. Irmãos, são pessoas que depois das pragas estavam vivas, porque com as pragas não morre ninguém. Ponto. Terminou as pragas, aí sim morre. Aí nós temos o que para matar? Temos o fogo do resplendor da vinda de Cristo e temos essa espada que sai desse cavalo branco, que aí foi chamado, que saiu da boca daquele que está sentado do cavalo branco, que executa os portadores do sinal da besta. Está aí escrito no Apocalipse 19, verso 21. Entrando agora no capítulo 20, do verso 1 ao verso 3, nós vimos a prisão então de Satanás, que é a primeira coisa do milênio, é o primeiro fato que vai acontecer. E aí está bem claro no final do verso 3, que depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo, dentro da hermenêutica bíblica, nós temos os 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Bem certo de que realmente seja esse período, porque esse período viajou em todo o contexto profético e escatológico da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, como citado anteriormente. Nesse período ele vai ser... Então, 3 anos e meio, ele vai estar solto. Eu vou estar mostrando no gráfico aqui agora mesmo. Terminou o milênio, então tem 3 anos e meio dele solto, e os ímpios são ressuscitados. Qual é o propósito do milênio? Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Todos que foram embora, transformados em raça pura, julgarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nós estamos falando aí da fase final do juízo. A fase investigativa começou em 1844 e veio até na volta de Cristo. Que terminou a investigação, quando ele levantar e dizer, está feito, cai 7 pragas sobre a face da terra. Que ele disse nesse momento que o justo que se justifica ainda mais, o santo que se limpa ainda mais, e o imundo que se surge ainda mais. Aí cai 7 pragas, separa o joio do trigo e cai 7 pragas. Não morre, não nasce ninguém. Por isso que ele falou, ai daquelas que estiverem grávidas naqueles dias. Entende? Cuidado para que a vossa fuga não caia nem no inverno e nem no sábado. Então é muito penoso. São detalhes, são informações importantes, que se a gente puder dar um passo à frente, nós não precisamos de sofrer, igual muitos vão sofrer. Porque eles não acreditam que a crise vai ser o desfecho. Como hoje as pessoas estão aninhadas dentro de casa sem terminar com a obra que Deus mandou fazer. Porque se as pessoas não batizar, vai entrar no céu? E por que as pessoas estão aninhadas dentro de casa? Por que a liderança da igreja está aninhada dentro de casa? Não está evangelizando. A faixa de miséria do planeta Terra é muito maior do que a faixa rica. É 10% do planeta que tem riqueza. Entende? 90% é pobreza. E a faixa de miséria é muito grande. Pessoas que não têm nem terra para morar. Quanto menos tem condição de ter um celular para estar recebendo evangelismo online. Para quem está aninhado dentro de casa é fácil. Mas e quem está com o estômago doendo não está tendo condição nem de comer? Como que evangeliza e como que batiza esses? Se nós não pegarmos na linha de frente e obedecermos a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. E lutar por isso, se for preciso. Lutar judicialmente para ter o direito constitucional de pregar. E não ficar submetido a uma farsa que tem sido empreendida por questão política. Esse vírus chinês promoveu uma guerra política
infelizmente, de cunho biológico, uma guerra biológica, e de cunho político que o planeta inteiro, esquerdista, está aproveitando para poder abafar os sistemas de direita. A parte pagã, a parte ateia do planeta está oprimindo a parte cristã. Procura trabalhar de forma cristã. Então isso é muito grave, isso é muito sério. E nós temos que ficar atento. Entender, saber discernir essas coisas. Jesus foi claro. Quando vocês olham para a figueira e estão vendo os seus brotos, você já está sabendo que está chegando o verão. Vocês conhecem os sinais do tempo, então quando vocês veem essas coisas acontecer, pode olhar para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Então nós não podemos ficar cochilando. Então hoje está na hora já de começar a pensar naquele projetinho de ficar lá no meio do mato, quietinho. Quietinho entre aspas, porque lá nós vamos evangelizar a região lá. Hoje teve um médico que comunga a nossa fé, que ligou para mim e falou: quando é que você vai mudar lá para a Serra da Mesa? Tá sabendo. Perguntando para mim, porque ele assiste pela internet. Ele é prefeito aí de uma cidade aqui do estado de Goiás e é um grande amigo nosso, um grande cristão, um servo de Deus, de fato. Então, irmão, é um assunto muito delicado esse fato, que as pessoas que estão antenadas com os acontecimentos da palavra, eles estão preocupados em ter um passo à frente. Não vai esperar desabar tudo. A hora que instalar esse 5G aí, isso vai facilitar muita coisa. Além de trazer muita doença, de promover doença sobre a face da terra, desencadear um processo de comprometimento contra a saúde terrível. Você está lembrado, no final do governo Temer, ele apresentou uma tecnologia como se fosse uma coisa tremenda, né? Que geralmente é utilizado no 5G lá na China. E adaptou aqui para o 4G nosso que nós temos lá no Rio de Janeiro, mostrando com reconhecimento facial os marginal ali do Rio de Janeiro, os caras procurados pela polícia. Aí colocou inclusive a repórter para fazer um teste lá no meio do povo lá, e ele era identificado pela câmera que tem na rua. Vocês podem lembrar disso? Sim. Que identifica as pessoas lá na rua? Pois é, o 4G faz isso com muita dificuldade, né? Mas identificou a repórter lá, etc. Só baseado nas informações que eles alimentaram do sistema. O 5G vai mostrar, inclusive, se você está vacinado, se não está. E lembra que nós comentamos da crise final, que possivelmente pode vir um vírus realmente mortal. E que aí, quem não está vacinado, então, é que não recebeu o sinal. E quem não recebeu o sinal é para ser o quê? Executado. É para ser perseguido. Então, vocês estão ligados o que é a seriedade desse assunto do 5G? Então, quando a gente estiver lá nos matos, não tem 5G para perturbar a gente lá. Entende, irmãos? Ninguém vai perturbar a gente lá. Nós vamos vir onde tem 5G, se tiver que vir, prega, fale, corre. Volta para o mato. É o trabalho que foi feito pelos apóstolos no início de Atos dos Apóstolos. Vai estar sendo feito de novo. Vão perseguir? Vai correr risco de morrer alguns? Vai, tudo bem. Mas essa é a nossa missão. Mas para isso acontecer, nós temos que estar, os que estão antenados têm que estar aí na frente, para preparar o ambiente para receber o povão depois. Porque o povo vai vir depois. Isso vai estar acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Esse êxodo vai acontecer no mundo inteiro. E se a gente não mudar a cabeça, não vai estar atento para esses fatos. Quando o assolador chegar, não dá tempo de fazer mais nada. Não tem como sair. As barreiras já fechou e tudo aí complicou tudo. O sono de Laodiceia, que está avisado no Laodiceia, vocês têm que prestar bem atenção naquilo, que esse sono gera mornidão. E a mornidão gera o quê? O vômito de Deus. Então nós temos que sair desse estado de mornidão e resolver a nossa vida logo. Não vacilar. Para isso tem que mudar a cabeça. Se não mudar a cabeça, o que a mídia faz hoje no mundo? Não é justamente uma lavagem cerebral? Não é um auto-hipnotismo? Esse vírus mequetrefe aí, eles falando que os hospitais estão tudo lotados, que está isso, que está aquilo. Eu recebi vários vídeos hoje de pessoas, inclusive desses hospitais de campanha, que não tem um paciente internado. E a Rede Globo dizendo que está lotado, que tem 60% num, tem 80% no outro.
Entende, irmãos? Olha, o vírus existe, está matando, mas é o mais mequetrefe de todos que veio da China desde 1959 até hoje. O da última crise, vocês podem ter certeza que não vai ser mequetrefe. É vírus da gripe espanhola, ebola e daí para fora. Que o sujeito espirra de manhã e de tarde, fechou a tampa do caixão. Então, lá no mato, nós vamos estar protegidos, acima de tudo, por Deus e com seres celestes que vai estar guardando o povo de Deus lá e nos amparando em todo o projeto missionário de desfecho da pregação do Evangelho que nós formos comissionados a fazer. Vamos estar conversando com esses seres o tempo todo e o próprio Deus vai estar falando conosco, como falou com os profetas antigos. Normal. Versículos 5 e 6 do capítulo 20 de Apocalipse mostra a diferença entre as duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurados e santos que fizerem parte da primeira ressurreição. Nesse contexto aí, não está tratando mais sobre ressurreição parcial. É somente das duas ressurreições normais, de justos e injustos. Então, a primeira ressurreição é de justos. Bem-aventurado e santo, aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Sobre esse não terá poder a segunda morte. No caso dos parciais, da ressurreição parcial, vai ser terceira. Que eles vão morrer 3 vezes. Morreram 2 fomos da morte e vai ter a morte definitiva no final de tudo. Agora, as pessoas comuns, quando Jesus chegar, vai morrer uma turma, não vai? De ímpios. Vai. Então, vai juntar com os que já estavam lá embaixo, que morreu só uma vez. No final do milênio, essa turma vai ser ressuscitada. Mas vai ser ressuscitada no final do milênio. É a segunda ressurreição. Então, bem-aventurados e santos que têm parte da primeira ressurreição. Porque esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Os outros não reviveram. Isso é o que está relatado em Apocalipse 20, verso 5 e verso 6. No verso 7... Satanás é solto da sua prisão e volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste, Gog e Magog. Extensão e expansão. Ou seja, por água, terra, mar, ar, tem exército juntado que durante o milênio, seres do mal que estavam soltos, normal, porque quem foi preso foi somente o líder, mas debaixo do comando e do projeto traçado por Satanás, reconstruíram o planeta Terra nos moldes que eles acharam que deveriam construir. Nesses 3 anos e meio, somente vai acontecer a agregação e a readaptação, reabilitação de Satanás com os ímpios, que no final do milênio serão ressuscitados, mas quem desceu triturado na sepultura vai voltar triturado, só que em condição de vida. E o diabo vai enganá-los com as suas curas fabulosas, né? Com sistemas de medicações que ele conhece, etc. De curas que realmente ele faz. Do tipo dessas que a gente já viu fazer por aí, que aparece daqui e dali no Centro Espírito da Vida e muitas outras coisas que aparecem. O diabo, ele dá nó na tripa e sabe tirar o nó. Mesma coisa. Então ele sabe fazer cura também. Mas o que não é feito em Deus não tem fundamento nenhum. Tá? Então ele vai estar preparando esse pessoal todo e mentir para eles que ele que ressuscitou eles. Aí ele apresenta para essa cambada todinha que esse Jesus, que o povo tudo acreditou a vida inteira, olha o que ele fez. Aí mostra na chegada dele esse cheiradorzinho de cola morrendo queimado, aqueles velhinhos ruins que nem caem de pescoço, né? Margoso, que dói, morrendo queimado. Mostra o planeta sendo destruído em 1 hora e o trabalho de 1 milênio, de 1000 anos, da equipe dele, executando o projeto dele de recuperação do planeta. E que agora, que imagina até um planeta reconstruído em forma até piramidal, né? Porque Torre de Babel foi isso que ele quis fazer, uma cidade em forma de torre. E ele conhece o sistema da Nova Jerusalém e dos reinos evoluídos, né? As 3 pirâmides principais aqui do Egito, o complexo de Gizé,
é um exemplo disso, né? Ele conhece essa arquitetura. E ele vai mentir que teria ressuscitado esses ímpios, e por ar, mar, terra, todos estão preparados e sabendo onde que vai descer e quando. Que é lá no Monte das Oliveiras, que vai ser partido do meio, metade vai em direção ao norte, metade em direção ao sul, e vai se tornar um grande vale ali no meio, no Oriente Médio, lá onde está o Monte das Oliveiras hoje. E a Cidade Santa vai descer ali. Aonde está o Oriente Médio hoje, vai descer a Cidade Santa ali. E quando descer, como nós vimos aí no verso 8, ele já estava enganando as nações. Então, quando fala de nações, irmão, presta atenção. Quando a Bíblia usa uma palavra, uma expressão, não se iludam. Se está falando de nação, nós estamos falando de países. Nações no plural. E para falar de nações, nós estamos falando de governos. Nós estamos falando de estados e municípios, de prefeitura, de governo federal e tudo. Mas ele será o imperador do planeta Terra ali dentro desses 3 anos e meio. Será visto a olho nu e visto como um grande imperador. Nesse grupo terão pessoas como Hitler, como Napoleão Bonaparte e outros mais, pessoas que nunca perderam uma batalha e que, na visão da pena inspirada, estavam ali entre os ímpios. Grandes generais do passado, que estarão ressuscitados e readaptados para trabalhar com a tecnologia atual, eles vão ter 3 anos e meio para isso, para se reabilitar e se preparar para isso, porque eles sabem que eles vão enfrentar uma batalha de cunho muito mais expressivo, só que agora vai envolver, é uma batalha interplanetária, não é só no planeta Terra. Porque os demônios que reconstruíram aqui estão nos reinos deles por aí, esses mundos não foi atingido com essa chegada de Cristo. Somente justos de tudo quanto é canto foi recolhido e levado. Intraterrenos, de qualquer planeta onde estava vivendo aqui na Via Láctea, tudo foi embora com Jesus para o reino eterno. Todos estão aguardando. Como diz Filipenses 2,10. Ao nome de Jesus, dobre o joelho. Todos aqueles que habitam debaixo da terra, em cima da terra, e lá no Apocalipse, então, debaixo do mar, em cima do mar, e assim por diante. Todos eles, aonde tem justo, foram recolhidos e levados para o céu. E aonde ficou ímpio, ficou. Agora, aqui, na nossa cultura, na nossa raça, vai ter morto. Esses estarão mortos aqui no planeta Terra. Então, quem tem tecnologia para vazar, igual da época do dilúvio vazaram, vai vazar de novo. Mas a descendência de Adão, do período do dilúvio para cá, que surgiu sobre a face da terra, que repovoou a face da terra, esses estarão mortos. O planeta Terra estará morto. No final do milênio será ressuscitado esses ímpios, da descendência de Noé para cá, e vai se juntar com esses Gog e Magog, expansão de todo canto da Via Láctea, ou do universo onde tenha seres ímpios. Entende? Na vinda de Jesus ele recolhe todos os remidos, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é cultura e tecnologia. Recolhe e leva para o céu. Depois volta, no final do milênio, ele sozinho, vem aqui e ressuscita os ímpios daqui do planeta Terra, que se junta com esse grupo maior e o diabo solto da sua prisão, lá do abismo. Aí nós temos agora 3 anos e meio, que é um pouco de tempo, que eles vão preparar para a descida da Cidade Santa e atacar a Cidade Santa. E aí, o dia que a Cidade Santa descer, eles vão cercar a Cidade Santa, assim que ela descer, por ar, terra e mar. Por onde der para vir, está vindo. Até aquele momento. Terminou isso aí, eles terão consciência do porquê que serão executados. E numa só voz, os de dentro e os de fora dirão, renderão louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí então vem o avanço contra a Cidade Santa, chove fogo, enxofre do céu, e aí agora o planeta de novo vira aquele fogo e enxofre que detona, liquida. Mas aí vai ter ser celeste, do tipo daquele que ficou em pé lá no céu, tá lembrado? Cortando os 4 cantos do universo e detonando. É uma guerra igual à guerra que teve lá em Apocalipse 12, de 7 a 12. Houve batalha, não sei. Então essa batalha vai ser a última. Batalha é essa
que, do mesmo jeito que vocês viram um anjo posicionado lá em cima do Sol, agora o planeta Terra vai ser deslocado do seu eixo. Ao terminar essa batalha, ele é deslocado do seu eixo, porque no novo céu e na nova terra não vai ter mais o quê? Nem o mar. Apocalipse 21, verso 1. O mar já não existe mais. Isaías 65, de 21 a 25 também, é aquele novo céu e nova terra, do leão pastando com o boi, do cordeiro pastando com o lobo. Então, é totalmente diferente, tudo volta a ser original como Deus criou no início. Isaías 66, 22 e 23 também estará acontecendo, que todo sábado, toda a carne virá perante mim me adorar. No novo céu e na nova terra que eu hei de fazer. Sábado, eternamente, continuará sendo guardado. E no capítulo 21 de Apocalipse, verso 22, lá também não tem santuário, porque o próprio Cordeiro é o seu santuário. Lá não tem sol, porque o próprio Cordeiro é a sua lâmpada, é uma cidade de luz, que não precisa ter noite, jamais vai ter noite e jamais vai ter maldição nela. Capítulo 21, verso 23, comenta que lá não precisa do sol. O sol não vai ser destruído, só não precisa do sol. Então, se não precisa do sol, então ela não está no circuito de cobertura do sol, vai estar deslocada do seu eixo. E ela vai ser uma cidade de luz, ou seja, vai ser o sol principal que vai. E um sol maravilhoso, né? Vocês estão lembrados da fogueira de Daniel? Os caras estavam dentro da fogueira parecendo que estavam numa sala de ar-condicionado, e Jesus lá andando com eles, para lá e para cá. Os 3 amigos de Daniel. Então, esse tipo de sol que iluminará o universo inteiro, e que hoje ilumina, que é a luz da vida, é a mesma luz que ele falou, haja luz, e o planeta Terra teve luz. E teve tarde, amanhã e primeiro dia, aqui no nosso planeta, mas lá não vai ter pôr do sol, porque lá é constantemente um planeta de luz. Os outros vão continuar tendo tarde, amanhã e primeiro dia normal, mas lá na Cidade Santa, lá no planeta, esse nosso planeta Terra, que vai ser o maior planeta do universo, nele será constantemente uma cidade de luz, porque o Cordeiro é a sua lâmpada, é dele que emana a vida para todo o universo. Só para passar a régua final, eu queria convidar vocês para olhar aqui no quadro só o resumo total desse milênio, tá bom? Aqui então está o gráfico do milênio. Então aqui vem o milênio, vem até aqui, e aqui um pouco de tempo. Então nós temos aqui o primeiro dia do milênio, que é o grande e terrível dia do Senhor. O ciclo de 24 horas, onde a primeira coisa que vai acontecer é a prisão do diabo, em seguida então as 7 últimas pragas, a ressurreição parcial, que é a ressurreição dos que transpassaram a Cristo, segunda volta de Cristo, a ressurreição dos justos, a transformação e arrebatamento dos justos, a destruição do planeta e a viagem em direção ao céu, no carro de rodas vivas. Aqui então tem o milênio, aqui o final do milênio, a libertação do diabo e a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Um pouco de tempo, que é aqueles 3 anos e meio, que o contexto escatológico sugere, e então aqui o novo céu e nova terra. Apocalipse 22, verso 1 ao 5, nós temos aí o rio cristalino que nasce do trono de Deus e vem em direção à praça da cidade, e de um lado e do outro tem as 2 árvores da vida, que as suas copas tocam em cima, aonde todos os justos que se tornaram raça pura de novo estarão alimentando novamente desses frutos, além do dom oferecido diretamente pelo próprio Deus. Jamais haverá maldições, como está aí nesse contexto, ou seja, e na cidade de luz que jamais vai ter escuridão de novo. Que Deus abençoe a mim e a você, que nós estejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais dessa cidade. Amém. Vamos ficar de pé e encerrarmos o coração? Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua orientação, a orientação da tua palavra até os nossos corações. Amém. Amém, Pai. Prepare-nos para o teu reino, Senhor, para que nós possamos de fato estar sempre um passo à frente, graças à orientação da tua palavra, da tua santa palavra, que é um livro, uma obra que está à frente dos nossos dias. Amém, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é verdade. Amém, Senhor. E abençoe todos os teus escolhidos sobre a face da terra, Senhor. Que eles possam todos estarem definitivamente prontos para tomar as providências necessárias para auxiliar o teu povo na direção deste desfecho final da história do grande conflito entre o bem e o mal. Amém, Senhor. Perdoa nossos pecados e faltas. Capacita-nos
dirija-nos e abençoe-nos, proteja-nos, prepare-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.